o universo não se importa com você. Quando as pessoas se referem ao universo como uma entidade protetora e carinhosa, eu me pergunto se elas pensaram em quão fortemente isso está ligado ao seu privilégio branco ocidental. O conceito de que suas esperanças, sonhos e buscas são mais dignos de bênçãos universais do que, digamos, uma criança refugiada em um campo fedorento de concentração, na Etiópia ou em qualquer outro lugar do mundo, certamente seria abominável para as pessoas mais críticas e atenciosas. E eu tenho certeza que você nunca diria que seus sonhos são os melhores ou os mais valiosos do que de outra pessoa. Mas quando você introduz o conceito de receber presentes do universo, um universo que se preocupa com você e quer recompensá-lo, você está realmente propondo que você é um ser merecedor de tudo isso? Se olharmos ao redor para o estado do mundo, também devemos admitir que alguns não devem ser merecedores. Ou eles devem ser merecedores de punição, de trauma, de dor. Isso é algo que você se sente confortável? A ideia de que alguns merecem e outros não merecem consideração cósmica especial é uma marca fundamental do seu próprio conservadorismo. Essas coisas que você traz como um ser religioso, sexismo, classismo e também racismo. E este não é um grupo de ismos com que você quer ser associado. Eu pediria que você questionasse por que você acredita que pessoalmente merece presentes universais, encontros pré-determinados que levam ao sucesso e outro tipo de coincidências sincronísticas que você quer para a sua vida. É porque o universo se preocupa com você. Ou é porque você teve o privilégio de crescer em um corpo com uma cor de pele diferente, situação familiar e condição econômica que lhe proporcionam inúmeros benefícios. Lhe proporcionam também conexões e sistemas de apoio que permitem que você siga em frente em sua vida, perseguindo seus sonhos, em vez de ter que caminhar 5 km todas as manhãs para buscar água para sua família. Por exemplo, como algumas pessoas fazem em algumas partes do mundo, e até mesmo aqui no Brasil. Aí você me pergunta, você está zangado com isso? Claro que eu estou zangado. Estou tão bravo com isso quanto os outros tipos de privilégios e os vestígios de racismo e antagonismo cotidiano, que são considerados muito bem pela maioria dos brancos ocidentais. Este não é um sistema de crenças passivo e não prejudicial. É uma crença insidiosa e corrosiva que propaga um sistema de pessoas que merecem e pessoas que não merecem. Em que grupo você está? Nós vamos entrar então a partir de agora na teoria de um universo que se importa. A crença difundida e popular de que as pessoas bem-sucedidas e felizes são assim porque expulsam sua energia negativa e pedidos positivos para um universo onisciente e atencioso, que até então atenda a esses pedidos, é uma crença perigosa que mira o trabalho que precisamos fazer para quebrar esses privilégios que nós acreditamos possuir. É uma ideia atraente e simplista. Simplesmente dê a conhecer o seu pedido ao universo e entregue ao universo para tratar. Comece a viver sua vida na expectativa de uma resposta universal positiva. Espere que as bênçãos cheguem. Observe as bênçãos à medida que elas acontecem e associe de uma forma positiva ao seu pedido. Agradeça ao universo por cuidar de você. Há muitas pessoas que juram pelo poder dessa filosofia simples, alegando ter recebido coisas com as quais sonhavam apenas por imaginar de uma forma positiva e desejar que o universo fornecesse isso para elas. Infelizmente, em vez de atribuir seus sucessos e seus privilégios históricos e pensamentos e ações pessoais, eles dão crédito a um universo carinhoso, ou em outras palavras, uma entidade cósmica que tem seus próprios interesses pessoais dentro do coração. Uma das falhas fatais dessa crença é que ela só pode funcionar de uma forma positiva em uma única direção. Se a gente invertesse a situação e imaginasse alguém que sofre uma imensa tragédia pessoal, nós nunca atribuiríamos isso a um universo carinhoso. Em vez disso, desligaríamos nossas noções sobre o universo carinhoso e recorreríamos ao acaso, ao aleatório, infortúnio
e coisas do gênero. Admitimos plenamente que nossas próprias ações e pensamentos não têm impacto no recebimento de eventos traumáticos em nossa vida. Certamente, nunca diríamos que alguém colocou energia negativa no universo e teve dor e sofrimento por escolha. Mas isso não pode funcionar nos dois sentidos. Ou podemos controlar a bênção e punição que recebemos do universo com nossos próprios pensamentos, mas não podemos funcionar nos dois sentidos. Ou podemos controlar as bênçãos e punições que recebemos do universo com nossos pensamentos, desejos e vontade, ou simplesmente não podemos. Quando pensamos nas questões endêmicas do mundo, desde a insegurança alimentar, desde a nutrição inadequada até conflitos violentos e a supressão dos próprios direitos humanos, torna-se quase impossível acreditar de uma forma verdadeira que existe um universo cuidadoso. Por que o universo se preocupa com você e suas atividades, mas não com as viúvas condenadas ao ostracismo que existe lá na Índia? Por que o universo quer lhe dar bênção, mas não vai fazer as mesmas coisas com os órfãos igualmente merecedores do genocídio que existe em Ruanda? Por que você acredita que suas esperanças e sonhos são dignos de atenção de um universo carinhoso, confiando que sua energia positiva é suficiente para trazer sincronicidade, quando as esperanças e sonhos de um migrante econômico são deixados para apodrecer? É uma indicação de suprema arrogância e privilégio branco ocidental viver em confiança na crença de que o universo está cuidando de você. E eu vou te explicar isso de uma forma melhor. Quando alguém decide que realmente quer algo, tende a concentrar sua atenção nisso. Formidável poder do cérebro humano para resolver problemas e perceber padrões não deve ser de forma alguma subestimado. É tanto a busca tenaz e obstinada de um desejo, quanto os sistemas de apoio intrínsecos em que nascemos, sejamos merecidos ou não. E são eles que nos levam a alcançar relativo sucesso e felicidade em nossas atividades. Às vezes, se a economia for boa e você gozar de boa saúde, as coisas vão parecer de uma forma coincidente dar certo de alguma forma melhor. Uma vez que você se compromete mentalmente com um caminho e tende a criar clareza e liberar espaço mental necessário para começar a descobrir como realizar algo para sua vida, você pode notar pessoas e situações aparecendo que parecem bem posicionadas para ajudar você na busca do seu objetivo. E isso é conhecido como teoria do universo que se importa, do universo como sincronicidade. Na realidade, eles não foram colocados lá por um universo carinhoso. Eles sempre estiveram lá e você só recentemente decidiu notá-los. Da mesma forma, você pode perseguir de uma forma obstinada um sonho e no dia do lançamento nada acontecer. Talvez o empreendimento em que você investiu seu tempo e economia falhe. E de uma forma espetacular isso nem seja um problema seu. Mas se seus sonhos e buscas tiverem um centro de gravidade sólido que existe dentro de você, você vai saber que os fracassos e sucessos que experimentamos são partes iguais do mesmo esforço que você fez. Privilégio e chance aleatória de tudo dar certo. Você não vai se culpar por não pensar positivo o suficiente ou não para ter fé cega suficiente em um universo de carinho para apoiá-lo, exatamente se o seu empreendimento falhar. E você vai saber que não tem nada a ver com merecer ou não. Se as coisas derem certo, você poderá atribuir seus sucessos onde eles pertencem, dentro de você, com sua própria determinação e trabalho duro, com base nos sistemas que te apoiam, ou seja, sua família, seus amigos, as pessoas que estão com você, em vez da mão invisível de um diretor cósmico que opera em seu favor ou não. Suponho que na base disso tudo está uma pergunta básica. Por que você iria querer dar a sua autonomia ao universo em primeiro lugar? Há momentos em que a vida te dá um chute na bunda e há momentos em que ela realmente te dá um pontapé. E você sabe que aqueles momentos em que você metaforicamente sente que está sendo puxado e esquartejado e você procura uma ajuda no universo e você se pergunta: nessas conjunturas da vida, os problemas parecerão que nunca vão acabar? Como um eterno bater de onda na praia? Você vai amaldiçoar os céus e chamar qualquer um que escute essa situação? Como o mundo pode ser tão cruel? Os deuses não podem ver a injustiça que está acontecendo com você? Somente quando a raiva inicial passar, você verá a verdade. O universo não dá a mínima para você. E por que deveria dar? Não se importou quando um meteoro enorme destruiu
toda a vida da Terra há cerca de 60 milhões de anos atrás, então com certeza não daria a mínima para o seu carro quebrar ou você está atolado em dívidas nesse exato momento. Você pode ser leal a uma empresa por 12, 15, 20 anos sem nunca ter se atrasado um minuto e ainda se encontrar do lado receptor de um pacote de rescisão. Não precisaremos mais dos seus serviços daqui em diante. Você poderia gastar cada minuto livre de sua semana de trabalho de 80 horas semanais em uma escultura épica que você achou que seria a realização da sua vida, e num desastre natural você perder tudo, como se fosse num piscar de olhos. Você pode até viver uma vida saudável, digamos assim, nunca tocar em cigarro, nunca tocar em bebida, malhar regularmente, comer comidas saudáveis e ainda ter câncer aos 27 anos. Mesmo as pequenas coisas podem fazer parecer que o mundo está contra você. E nós tomamos, por exemplo, um dia em que você está atrasado para o trabalho. Se você é uma pessoa pontual que costuma chegar todos os dias no mesmo horário, se imagine viver nesse cenário. Geralmente é nesse dia que você está atrasado que o caminhão do lixo resolveu encalhar a rua que você está, ou resolveu parar na rua que você estava para chegar no trabalho e simplesmente bloqueou a rua. Depois disso, os semáforos vermelhos parece que estão todos para você. Então você derrama café em si mesmo e você chega ao escritório com sua camisa manchada e recebe um aviso de que tem uma reunião. De vez em quando, o universo te mostra o dedo do meio. E não há nada que você possa fazer sobre isso, apesar de todos os seus esforços preventivos para que eles não aconteçam. E quando eles acontecerem, você sentirá como se o universo te odiasse. Mas ele realmente não te odeia. Ele simplesmente não se importa. Algumas pessoas podem estar me ouvindo e dizendo: qual é o problema? Apenas siga em frente e você estaria certo. Às vezes eu murmuro as mesmas coisas também. Esse é o veneno de um homem. Então, olhando dessa forma, todos nós temos grandes e pequenas coisas, o que aumenta ainda mais o ponto dessa história de que o universo não dá a mínima para o que você pensa. Não importa com seu cachorro morto, a ressaca furiosa do seu vizinho, o problema de saúde do seu melhor amigo, o cartão de crédito de uma pessoa estranha. Para ele, todos nós estamos igualmente abandonados. O universo realmente não se importa, mas isso é bom e está tudo bem. Em nossa busca pela felicidade, muitas vezes esquecemos que a dor é um professor melhor do que a felicidade. E se o universo se preocupa ou não com nós, só cabe a gente decidir o que vai nos afetar na vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.